Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o uso da nossa língua. É isso mesmo. No início do ano a gente sempre faz planos, né? E eu lembro que no início do ano eu encontrei um senhor muito simples, muito humilde, e que ele andava quilômetros com a sua bicicleta para poder chegar na igreja todos os sábados e adorar ao Senhor. E aí, quando eu encontrei ele aquele sábado, eu fiz aquela pergunta que a gente sempre faz, né? E aí, tudo bem? E ele falou assim pra mim: Cíntia, eu tomei uma decisão esse ano, para esse ano. Aí eu falei, pensei assim, certo, ele tomou alguma decisão de melhorar a saúde dele, tomou alguma decisão em relação ao trabalho dele, sei lá, né? Porque no início do ano a gente sempre toma decisões para que a gente possa melhorar em alguma questão. Não imaginava o que ele ia me falar. Ele disse assim: a minha decisão é que este ano vai ser um ano sem reclamação. Aí eu achei aquilo assim interessante, né? Dele é isso mesmo, Cíntia, sem reclamação. E aí, ao longo do ano, eu fui encontrando ele e ele sempre com um sorriso nos lábios falava: Cíntia, sem reclamação. E aquilo ficou gravado para mim e eu fiquei pensando, sabe? A gente tem que tomar essa atitude também. Quantas coisas na nossa vida, quantas coisas que acontecem com a gente que a gente tem a tendência de reclamar, de criticar. E como que está sendo o uso da nossa língua? O que nós estamos proferindo? Que palavras nós estamos proferindo? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Eu quero ler aqui para você o que está escrito Ellen White, em Meditações Matinais 1962, diz assim: se há alguém que devia ser continuamente agradecido, sabe quem é? É o seguidor de Cristo. Se há alguém que frua felicidade real, mesmo nesta vida, é o fiel cristão. Precisamos reconhecer quem nós somos. Sabe? Nós não somos nem mais nem menos. O que é ter humildade? Humildade é reconhecer aquilo que nós somos. Se a gente achar que a gente é mais do que os outros, que a gente é superior, então a gente vai estar cometendo um erro. Se a gente achar inferior também. E a gente precisa entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. É Deus quem nos dá. E nós somos aquilo que Deus quer que sejamos. Na verdade, somos todos trapos de imundícia, né? A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 64 verso 6, que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento se arrebatam. E ainda Tiago, capítulo 3, verso 5, diz que assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A gente precisa ter em mente que nós somos indignos, que nós somos pecadores, que nós não somos melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém. Mas mesmo assim, Deus quer tornar você e eu como instrumentos do seu amor. Isso não é incrível? Nós não valemos nada, mas para Deus nós somos uma joia preciosa. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, como está descrito lá em 1 João 4,19. E aquele verso bem conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está escrito lá em João 3,16. Ele nos amou. E Ele nos amando, depois que a gente reconhece que nós não somos nada, a gente precisa, segundo ponto, é aceitar esse amor, aceitar essa graça. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que nós não somos nada, mas que nós... E depois que a gente aceita que Deus mora em nós, aceita o amor de Deus, a gente vive uma vida de gratidão. Porque aquelas pessoas que não reconhece quem ela é, que ela acha que ela é superior, ela não precisa de Deus e de ninguém.
Então, a gente primeiro precisa reconhecer quem nós somos. Não somos nada. Depois, a gente tem que aceitar o amor de Deus na nossa vida. Mesmo não sendo nada, Deus nos ama de uma forma grandiosa e maravilhosa. E quando a gente aceita esse amor, quando a gente aceita essa graça, a gente acaba repartindo isso para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente acaba sendo pessoas mais agradecidas, pessoas felizes. E como é difícil estar com uma pessoa que só reclama, que só vê as coisas ruins, que só vê os pontos negativos. É difícil. Talvez você tenha crescido num lar com muitas críticas, um lar onde foi muito desafiador para você porque só viam as coisas ruins e talvez você cresceu com isso também. Mas quebre isso em nome de Jesus. Comece a olhar as coisas boas, comece a ser mais agradecido, porque você vai viver melhor e as pessoas que estão ao seu redor vão viver melhor também. Eu sei que não é fácil, mas com o poder de Deus tudo é possível. Precisamos amar as pessoas. E depois disso, a gente vem no terceiro ponto. Nós temos que parar de criticar. Parar de criticar. Lá em Tiago, capítulo 3, verso 10, diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? A gente tem que cuidar com as nossas palavras. A gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala e como nós estamos procedendo no nosso dia a dia. Sem perceber, às vezes a gente está lá, né? Criticando. E diz um ditado que se você não tem nada para dizer de bom, então não diz nada. É melhor ficar quieto do que fazer uma crítica, né? Agora, muitas pessoas vêm desabafar com a gente e vêm criticar outras pessoas. Já aconteceu? Alguém falar mal? Quero te contar uma coisa que aconteceu com aquele fulano, ou falar mal. A palavra de Deus nos diz aí, lá em Mateus 18, que nós devemos fazer o quê? Tem que não estimular essa crítica ou essa fofoca, mas que essa pessoa vá lá falar com essa outra, né? E dar o seu queixume diretamente para ela. Agora, se você é aquele objeto de crítica, né? É você que está recebendo a crítica. Sabe, às vezes a gente não consegue agradar a todos, mas uma coisa a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que refletir em fazer a nossa parte. Nós também, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 29:20, assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Cuidado com as palavras precipitadas. Às vezes a gente quer falar tudo de qualquer forma e às vezes uma verdade falando de forma errada acaba prejudicando. Provérbios 25:28 diz: como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como nós precisamos de domínio próprio, não é verdade? Como nós precisamos que Deus haja em nosso coração. E a última parte que eu quero dizer a você essa noite é que nós precisamos esperar e confiar no Senhor, porque é Ele quem faz justiça. Às vezes, nós recebemos uma crítica até injusta e a gente fica muito chateado com isso. Mas a gente tem que esperar no Senhor e saber que Ele faz justiça. Não querer se vingar com as nossas próprias mãos. Eu lembro que eu tinha uma vizinha e ela era muito crítica. E aconteceu que ela só reclamava, ela reclamava o dia todo. A gente perguntava, e aí, vizinha, tudo bem? Não podia fazer a pergunta, tudo bem. Ela falava, mas como tudo bem? Eu tenho isso de doença, isso, aquilo.
minha família me abandonou e só tinha coisas ruins. Eu nunca ouvi ela falar uma coisa boa. E ela tinha o costume de ouvir a televisão muito alta, embaixo da nossa cama. Então eu não conseguia dormir às vezes à noite, né? Mas eu compreendia, né? Porque ela era idosa e tudo mais, né? Mas eu nunca fui lá criticar ela. E teve uma vez que a gente teve uma festinha de aniversário lá na minha casa e tinha um certo barulho, né? De crianças. E aí ela foi lá bater na porta da minha casa e começou a falar palavrão, começou a xingar e falar que ela não conseguia se concentrar. E assim, era durante o dia, não era nem durante a noite, nada. Então eu peguei e falei para as crianças, a avó está, a nossa vizinha, né? Ela está nervosa, a avó está nervosa, né? Chamei ela de vó, a avó está nervosa, então vamos cuidar pra gente não fazer mais barulho. Só falei isso. Sabe o que ela fez? Ela ficou mais brava ainda. Ela falou assim: eu nunca fui mãe para ser vó. Ou seja, todas as coisas ela reclamava. E eu, aquela hora, assim, deu vontade de falar umas verdades para ela, mas eu não falei não. Eu falei: não, Cíntia, respira, dê o bom testemunho, né? E aí depois aconteceu algo interessante, porque ela encontrou o meu marido no elevador e ela falou: você é pastor, né? Sim. Poxa, eu vejo na família de vocês algo diferente, ela disse. Então eu fiquei pensando, se eu tivesse brigado ali, discutido com ela, talvez eu não poderia dar um bom testemunho. Então é esperado de nós que somos filhos de Deus uma maior paciência. É esperado de nós que nós possamos ser mais agradecidos e menos críticos. É esperado de nós que sejamos diferentes. E eu quero trazer esse desafio a você hoje, né? A ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais otimista, porque assim é que é a vida do cristão. Mente, Caráter e Personalidade tem um verso que eu gosto muito, que diz assim: a vida em Cristo é uma vida de descanso. Desassossego, descontentamento, mal-estar revelam a ausência do Salvador. Isso é muito forte, né? A ausência do Salvador está naquela pessoa que não sossega, que está sempre descontente. Então, que nós possamos utilizar a nossa língua para abençoar e não para amaldiçoar, mas para abençoar. Que nós possamos agradecer e todos os dias pelo que o Senhor tem por nós e que possamos olhar as coisas boas da vida. Importante. Então, eu convido a você a encarar a sua vida de forma diferente, a encarar a vida com mais gratidão, com mais alegria no seu coração e que Deus possa te abençoar por essa sua atitude. Que Deus abençoe.